Quero convidá-los a abrir as Escrituras na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 8 e 9. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 8 e 9. Diz assim: Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. A palavra de Deus não pode ser aprisionada. É sobre isso que eu quero refletir com os amados nessa noite. A palavra de Deus tem para nós um valor inestimável. Está escrito, por exemplo, que a palavra de Deus é o nosso alimento, é o alimento da nossa alma. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 4, quando Jesus estava sendo tentado no deserto e o inimigo sugeriu que ele transformasse pedras em pães, ele respondeu dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Portanto, o pão sustenta o corpo. A palavra de Deus sustenta a alma. A Bíblia diz também que a palavra de Deus é luz para os nossos caminhos. É ela que orienta o nosso andar. No Salmo 119, versículo 105, está escrito: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Agora, o mais importante é que é a palavra de Deus que nos conduz à fé em Cristo. Está escrito em Efésios, capítulo 2, versículos 8 a 10, que pela graça somos salvos, mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. E como é que nós podemos ter fé? Em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Portanto, ouvindo a palavra de Deus, nós podemos ter fé, e tendo fé, nós podemos ser salvos em Cristo. A palavra de Deus tem para nós um valor incalculável. E é muito bom sabermos que a palavra de Deus não pode ser aprisionada. Ela não pode ser presa, não pode ser algemada. A primeira coisa que nós podemos refletir nesse texto é que não é de hoje que se tenta aprisionar a palavra de Deus. Lá em Atos mesmo, no começo da igreja, quem conhece a história, os sacerdotes, os saduceus e outras organizações religiosas tentaram proibir aqueles primeiros discípulos de Jesus de pregar a palavra. E os ameaçaram com prisões, tortura, morte. Mas em Atos capítulo 4, versículo 20, por exemplo, Pedro e João se levantam e dizem: nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. A palavra de Deus não pode ser segura, não pode ser presa. E aquele que crê em Cristo não consegue se calar. Quando Jesus também entrava em Jerusalém, sendo aclamado como Rei dos Reis, e alguns tentaram calar os seus discípulos. E Jesus diz: olha, não adianta tentar calar essas pessoas, porque se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Isso está em Lucas capítulo 19, versículo 40. É impossível calar a palavra de Deus. Muitos já tentaram calar a voz de Deus, prendendo os pregadores, tentando desqualificar o valor da palavra de Deus, e todos na história foram vencidos, porque a palavra de Deus não pode ser aprisionada. O pregador, sim, e esse pode ser aprisionado. E nós vemos aqui nesse texto que Paulo estava preso, exatamente por causa da palavra. O apóstolo Paulo foi preso e foi levado para os tribunais superiores em Roma. E essa era a sua própria vontade.
Uma das autoridades, inclusive, declarou em Atos que Paulo bem poderia ser solto se não tivesse apelado para César. Ele fez uma apelação para César e por causa disso foi levado para o julgamento em Roma, de onde nunca mais voltou. A história nos conta que Paulo foi decapitado por volta do ano 70 depois de Cristo. Isso nos mostra que o pregador tem seus limites. Muitas vezes o pregador, sim, ele é calado, ele é preso, algemado, ele é neutralizado. Enfermidades, crises de diversas espécies, perseguições, prisões, às vezes até a morte. O apóstolo Paulo diz que ele estava usando algemas por amor a Cristo, por causa de Cristo. Mas a palavra de Deus não estava algemada. O pregador pode ser algemado, mas a palavra de Deus não. E é interessante que o próprio apóstolo Paulo aproveita esse tempo de prisão e ele escreve da prisão 4 de suas cartas que nós conhecemos aqui nas Escrituras. Da prisão ele escreve as cartas aos Filipenses, aos Colossenses, aos Efésios e também a carta a Filemon. Isso entre os anos 57 a 61 depois de Cristo, período em que ele estava na prisão em Roma. Essa segunda carta de Paulo a Timóteo não é considerada uma das cartas da prisão, apesar dessa menção que ele diz de estar sofrendo algemas. Então, a prisão do pregador acaba sendo a oportunidade de se pregar a palavra de Deus de outras formas. Na época do apóstolo Paulo, obviamente, não havia mídias sociais. Então, qual foi a maneira, qual foi a estratégia que ele encontrou? Mandar cartas. E ele mesmo preso escrevia cartas. Se nós lermos no final da carta aos Romanos, por exemplo, ele tinha um amanuense, que era uma pessoa a quem ele ditava e essa pessoa escrevia suas cartas. O amanuense que escreveu a carta aos Romanos chamava Tércio. Então Paulo, às vezes, até sem poder escrever, ele ditava, outra pessoa escrevia, e essas cartas iam sendo remetidas e as pessoas recebiam a palavra de Deus. E vejam só, hoje, já 2000 e tantos anos depois, nós recebemos a palavra de Deus enviada da prisão pelo apóstolo Paulo. Então, o máximo que os homens podem fazer é aprisionar o pregador. E nós somos hoje pregadores da palavra, né? Jesus chamou a todos os seus discípulos, lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15, e diz: Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Portanto, todo cristão é um pregador da palavra. É inerente à condição de cristão ser um pregador. E nessa condição de pregador, muitas vezes nós somos aprisionados. Dizem os estudiosos que o apóstolo Paulo, quando chegava numa cidade, numa localidade, ele procurava conhecer 2 lugares. Primeiro, era a sinagoga, onde ele iria pregar de dia. E segundo, a cadeia, que era onde ele ia dormir à noite. Isso acontecia várias vezes, né? Ele pregava durante o dia, era preso, açoitado muitas vezes, algumas vezes ameaçado de morte, e Deus sempre o livrou enquanto foi o seu propósito de mantê-lo em ação, pregando a palavra de Deus. Ora ele era liberto por ação dos homens, ora ele era liberto pela ação sobrenatural de Deus, mas ele sempre foi usado por Deus, mesmo com prisões e ameaças de prisões. E assim com os pregadores. Até hoje, muitos querem calar a voz dos pregadores, calar a voz profética. Fazem leis para isso, para tentar algemar a palavra de Deus. Mas o máximo que vão conseguir é algemar os pregadores. A palavra de Deus jamais poderá ser algemada. Por quê? Porque é impossível, é simplesmente impossível aprisionar a palavra de Deus. Está escrito que a palavra de Deus é viva. Ela é viva, ela tem vida por si só. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, cortante mais do que uma espada de 2 gumes.
ao ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito. A palavra de Deus é tão cortante que ela seria capaz de dividir até o indivisível. Lá em Isaías, capítulo 55, versículo 11, diz que a palavra de Deus nunca volta vazia, mas ela cumprirá o propósito a que foi destinada. Ainda que o pregador não seja qualificado ou gabaritado, ainda que o pregador seja retaliado ou neutralizado, a palavra de Deus não volta vazia. O apóstolo Paulo diz sobre si mesmo que ele procurava vigiar-se para que, tendo pregado a muitos, ele mesmo não fosse desqualificado. Os problemas e as fraquezas, os limites, as limitações do pregador em nada influenciam no poder da palavra de Deus. Porque ela é viva e eficaz, independente do pregador. E ela nunca volta vazia. Ela vai penetrar nas almas, nos corações, nas vidas. Ela cumprirá o propósito que Deus tem de abençoar, de causar fé e de transformar as pessoas. Porque é isso que a palavra é. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, conforme nós lemos lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16. A palavra de Deus, ela é a verdade. Lá em João capítulo 17, versículo 17, Jesus ora por nós. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Num mundo relativista, como esse que a gente vive, onde cada um tem a sua verdade, onde tudo é relativo, onde a gente ouve as pessoas dizendo isso não tem nada a ver, mas eu não concordo, eu não penso assim, eu tenho outra posição. Às vezes até no meio cristão vemos pessoas fazendo coisas que claramente a Bíblia condena, mas está escrito que a palavra de Deus é a verdade. Verdade, na língua original, o grego, é aletheia. É aquilo que é o que é. Existe uma verdade. E essa verdade não poderia vir de ninguém mais senão do próprio Deus, que é o Criador de todas as coisas. Deus sabe o que é verdade e o que não é. Porque Ele criou cada coisa que existe, cada pessoa que existe. Então Ele sabe. E essa é a sua palavra. A revelação dele a nós, seres humanos. Então, se ele disse aqui que é, então é. Se ele disse aqui que não é, então não é. E feliz o homem que acredita que a palavra de Deus, ela é a verdade. E a verdade não pode ser aprisionada, a verdade grita. A verdade escapa pelas mãos. A verdade, ela é exalada pelos poros, pelos olhos. É como se ela gritasse, apregoasse pelas praças. E mais dia, menos dia, ela vem à tona. E nós temos visto aí que todo o avanço da ciência, da tecnologia, a Bíblia nunca foi desmentida. Ao contrário, à medida em que as coisas vão sendo descobertas, o homem vai entendendo aquilo que estava escrito na palavra do Senhor. Muito tempo antes disso ser revelado pela ciência. E isso nos dá muita credibilidade para aceitar a palavra de Deus como sendo a verdade. Então, é impossível aprisionar a palavra de Deus. Muitos já tentaram, muitos ainda tentam, mas o máximo que se pode conseguir é aprisionar os pregadores, os portadores da palavra. Mas a palavra de Deus é viva. Ela nunca volta vazia. A palavra de Deus não está algemada. E assim como o apóstolo Paulo, da prisão, ele recebeu de Deus a estratégia de escrever suas cartas, e essas cartas ecoaram pelos séculos, nós também temos de Deus as estratégias para que a sua palavra não fique presa, mas seja divulgada em toda a face da terra. Então a palavra de Deus jamais poderá ser algemada. Podem fechar os templos, mas nunca poderão calar o templo do Espírito, que somos eu e você. Podem fazer o que quiser conosco, mas a palavra de Deus prevalecerá. Eu quero convidar você
a crer nessa palavra, a entender que ela tem poder para transformar a sua vida. Esse é o desejo de Deus para o ser humano, a transformação. E é para isso que ele nos deixou o seu evangelho, poder transformador para todo aquele que crê. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.